Há momentos na Fórmula 1 que vão além das estatísticas frias e das posições fixas no grid. São ocasiões em que a combinação entre instinto apurado, experiência acumulada e percepção precisa do momento transforma o curso de um fim de semana inteiro, ou, em alguns casos, de uma temporada completa. E foi justamente em Miami que Lewis Hamilton protagonizou um desses acontecimentos marcantes. Diante de uma previsão climática incerta, com o traçado do circuito apresentando zonas parcialmente secas e molhadas, e um paddock inteiro mergulhado na dúvida, o piloto britânico tomou uma atitude que nem mesmo os engenheiros mais experientes da Ferrari foram capazes de antecipar. Uma jogada estratégica que não nasceu do pit wall, mas sim da sensibilidade refinada de quem está no cockpit. Uma manobra tão ousada que surpreendeu até mesmo seus próprios colegas de equipe e deixou seus concorrentes completamente perdidos, tentando desesperadamente formular uma resposta. Esta é a narrativa por trás daquela decisão inesperada, por trás de uma comunicação por rádio sutil, mas decisiva, por trás da ousadia de sair do roteiro tradicional e apostar alto em um momento onde quase ninguém mais teve coragem de agir. Enquanto muitos permaneceram inertes, Hamilton fez aquilo que grandes campeões fazem. Ele confiou em si mesmo, e essa escolha não apenas o colocou no pódio, como também foi o gatilho para uma virada completa no cenário do Grande Prêmio de Miami, reafirmando à Ferrari e ao mundo o motivo exato que os levou a contratá-lo. Mas antes de destrincharmos em detalhes como essa estratégia ousada foi colocada em prática e de que forma os desdobramentos da corrida curta podem influenciar diretamente a postura da Ferrari na corrida principal, já deixa o seu apoio no vídeo, se inscreva aqui no canal e nos acompanhe até o final, porque o que você está prestes a assistir pode marcar o momento exato em que esta temporada tomou um novo rumo. Assim que os semáforos se apagaram na pista norte-americana, um sentimento de insegurança se espalhou rapidamente entre os pilotos e as equipes. A pista não estava seca o suficiente para pneus de composto liso, mas tampouco estava molhada o bastante para justificar os intermediários. Era aquela clássica condição cinzenta e traiçoeira, em que a aderência muda a cada setor e os riscos aumentam exponencialmente. A maioria dos pilotos, diante disso, adotou uma postura defensiva. As equipes analisavam os dados com cautela, aguardando que alguém mais ousado desse o primeiro passo. Era o tipo de momento em que o medo de errar é maior do que a vontade de acertar, e a hesitação se espalha como uma epidemia pelos boxes. Mas Hamilton, ao contrário dos demais, não se deixou abater. Ele não hesitou. Em vez de seguir o comportamento coletivo, confiou em sua intuição, no que sentia através do volante, na leitura quase instintiva do asfalto. E então, tomou uma decisão que exigia muita coragem. Trocou para pneus macios, antes mesmo que qualquer outro piloto cogitasse essa opção. Não foi uma escolha extraída de gráficos ou simulações de túnel de vento. Foi algo puramente intuitivo, reflexo de uma trajetória forjada sob pressão, com inúmeras vitórias e aprendizados ao longo dos anos. A Ferrari, por sua vez, preferiu ser prudente. No papel, parecia uma jogada precipitada. O circuito ainda era inconsistente. O risco de superaquecimento dos pneus era real. Mas Hamilton estava seguro. Sua mensagem no rádio foi firme e serena. Não houve questionamento, apenas determinação. Naquele momento, a hierarquia se inverteu. Ele deixou de ser apenas um executor e passou a liderar a estratégia. E foi aí que tudo começou a mudar. Assim que retornou à pista, parecia que os demais carros estavam estacionados. Hamilton ganhava terreno volta após volta, explorando cada centímetro de aderência extra como se dançasse na corda bamba. Suas linhas de traçado eram quase perfeitas, suas saídas de curva afiadas, suas frenagens precisas. Ele ultrapassava adversários com tamanha maestria que era como assistir a uma coreografia ensaiada. Em poucas voltas, transformou um sábado aparentemente comum em uma aula de tomada de decisão e leitura de pista. Cruzou a linha de chegada em terceiro lugar. Mas o mais importante não foi o número, foi a forma como ele reescreveu a narrativa daquele final de semana, com frieza, com ousadia, com liderança em um cenário caótico. E é aí que mora o verdadeiro impacto.
Hamilton não trouxe apenas benefícios para si. Ele reativou o espírito competitivo da Ferrari, uma equipe que, em diversas ocasiões, ficou paralisada diante da dúvida. Foi lembrada da importância de ouvir o piloto, de confiar no sentimento visceral do volante, e não apenas nas planilhas. Hamilton não apenas somou ponto, ele transmitiu confiança para o engenheiro de pista, para os estrategistas, para todos que estavam assistindo do pit wall. E psicologicamente, essa pode ter sido a virada mais simbólica da temporada até aqui. Depois de semanas repletas de desafios técnicos, dificuldades em encontrar a janela ideal de desempenho e ficando atrás de McLaren, Red Bull e até mesmo da Mercedes em alguns treinos, esse momento em Miami surge como um divisor de águas. Um lembrete de que eles ainda possuem uma arma capaz de alterar o curso das coisas. E isso se deu após uma fase complicada, marcada por atualizações frustradas, dados inconclusivos e declarações públicas repletas de incerteza. Ainda assim, Hamilton estava lá, assumindo riscos quando era necessário e provando que, mesmo com um carro longe da perfeição, ele ainda pode entregar momentos de pura excelência. Agora, com a corrida principal se aproximando, a atmosfera na Ferrari é outra. A equipe chega ao domingo com mais confiança, com um novo ímpeto, com motivos reais para lutar. E tudo isso por conta de uma decisão tomada em tempo real por um piloto que enxergou o que ninguém mais viu e teve a audácia de agir. Para os rivais, isso serve como um aviso importante. Não importa quão difícil este ano tenha sido para Hamilton. Ele ainda é Lewis Hamilton, e isso quer dizer que, em qualquer momento, em qualquer condição climática, ele pode raciocinar mais rápido, pilotar com mais precisão e transformar um carro mediano em uma ameaça real, com uma combinação de coragem e instinto afiado. O que virá a seguir pode redesenhar o futuro da Ferrari no restante do campeonato de 2025. Se a escuderia decidir abraçar essa nova abordagem, confiar plenamente nos instintos de Hamilton e responder com abertura à sua liderança, o que vimos neste sábado poderá ser lembrado como o ponto de partida de uma nova era. Uma transformação filosófica, um recomeço inesperado. O momento em que a Ferrari parou de se limitar pelo medo e passou a evoluir com coragem. E a grande questão agora é: isso foi apenas um lampejo isolado ou estamos testemunhando o nascimento de um novo capítulo nessa parceria? O que Hamilton construiu em Miami vai muito além de um pódio em uma corrida curta. Ele redesenhou a relação entre piloto e equipe, estabeleceu uma ponte sólida entre confiança e execução. Mudou a dinâmica da escuderia e, mais do que isso, deixou claro que sua chegada à Ferrari não foi apenas uma troca de uniforme, foi uma aposta em algo maior, em uma mente estratégica, em uma liderança capaz de influenciar não só voltas rápidas, mas todo o ecossistema da equipe. E o que vimos nesse final de semana pode ter sido justamente a prova que faltava para validar essa aposta. Uma mensagem clara para o restante do grid. Mesmo em dias difíceis, mesmo com desvantagens técnicas, Hamilton pode recolocar uma equipe inteira na disputa com uma única ação certeira. Isso é raro. E quando essa chama começa a arder dentro de uma equipe, os efeitos podem ser devastadores para os adversários. Mas tudo isso é apenas o começo. O que a Ferrari decidir nos próximos capítulos será determinante. Eles vão conceder mais voz a Hamilton? Mais influência? Mais responsabilidade? Vão, enfim, construir uma estratégia centrada em seus instintos? Ou continuarão tentando encaixá-lo em velhos moldes? Porque se seguirem o exemplo de Miami e ouvirem mais o que ele tem a dizer, esse pódio deixará de ser um detalhe. Passará a ser reconhecido como o ponto de inflexão, o instante em que a Ferrari deixou de duvidar e passou a confiar. O momento em que Lewis Hamilton não apenas conduziu o carro, mas também guiou o destino da equipe. E agora queremos saber sua opinião. Foi apenas uma decisão ousada em meio a condições difíceis, ou estamos assistindo ao início de um novo e brilhante ciclo entre Hamilton e a Ferrari?